Graça e paz. Quero convidar você, nessa semana, que é a semana que antecede as eleições, a pensar um pouquinho em dicas de beleza. Por isso, quero falar sobre dicas de beleza da semana. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos 25 a 29. Diz assim, Efésios 4, 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho naquela frase que, quem sabe, os adultos já disseram para nós quando éramos pequenos, e nós hoje já falamos para as crianças, mais ou menos assim: que coisa feia! A gente não está falando de estética, a gente está falando de ética, a gente está falando de moral. Nós não estamos falando que a criança é feia, mas o que ela fez é feio. E é nesse sentido que eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho numa palavra que vocês já ouviram, quem sabe muitas vezes: decoro, né? Fala quebra de decoro. O que é essa ideia? Decoro. Decoro tem a ver com beleza e beleza moral. Por isso fala-se que a quebra de decoro é quando você deixa de agir de forma bela, quando você não age de uma forma bonita. Tem uma expressão do Pierre Riverdy que ele diz que ética é a estética de dentro, é a beleza lá de dentro. Os dicionários vão dizer que essa palavrinha tem a ver com virtude, retidão, brio, respeitabilidade, nobreza, dignidade, seriedade, lisura, decência. Eu quero destacar essa palavra, decência. Nós utilizamos algumas palavrinhas do latim, do grego, né? Às vezes prefixos, sufixos, raízes. Eu quero trazer à nossa mente a palavrinha ente. A gente usa muito, né? Ente. Ente significa ser, significa estar, significa pessoa. E a gente usa muito alguns prefixos, como doc, daí doc, ente, docente, aquele que conduz. Disc, ente, discente, aquele que é conduzido. Parente, aquele que está em ligação consanguínea. Gerente, gerente, aquele que lidera processos. Regente, regente, aquele que está dirigindo. Assistente, assistente, aquele que ajuda, que auxilia. Mas eu quero destacar a palavrinha dequiente, decente. Quando falamos de decência, falamos em tornar belo.
são dicas de beleza. E eu quero então apresentar para vocês aqui 5 dicas de beleza para essa semana. 5 dicas, 5 virtudes que esse texto que fizemos a leitura nos apresenta. A primeira dica de beleza, a primeira virtude, está no versículo 25 e diz assim: falar a verdade. Olha que interessante, falar a verdade. Vivemos um tempo de tantas fake news, não é isso? Quando nós olhamos para as nossas redes sociais, tem muita gente com discursos mentirosos. Temos muito de pós-verdade. O que é pós-verdade? É aquele discurso que não leva em conta se aconteceu ou não aconteceu. Como eu concordo e achei legal, eu vou passando para frente. Se é verdade ou não, não importa. A ideia, eu concordo com ela. Muitas pessoas, em nome da religião, têm feito isso, né? Assumido publicamente inverdades, defendendo alguns valores, dizendo que está defendendo valores do mal contra o mal, mas tudo isso fundamentado em mentira, em fake news, em pós-verdade. Primeira dica: falar a verdade. Segunda dica de beleza: irá e não pecar. As redes sociais também estão cheias de discursos de ódio. Pessoas que vão retroalimentando esses sentimentos de raiva, de briga, essa ideia bélica. Sempre há um inimigo a vencer. Não conseguem relevar ou simplesmente se calar diante de uma postagem. Sempre tem que falar alguma coisa. Ela lê, a pessoa simplesmente colocou na rede social um pensamento, ela se sente à vontade para tecer comentários, às vezes dos mais maldosos. É necessário vencer essa leitura de gladiadores, sabe, aqueles que lutam a espada, eles ficam se digladiando. Precisamos de vencer isso. Terceira dica de beleza: não dar lugar ao diabo. A palavra diabo, na realidade, diabolos, é uma palavra grega. E quando você vai no dicionário, vocês que estudam grego, que fazem exegese, sabem que a palavrinha diabolo, ela em português significa caluniador, difamador. Vemos pessoas destruindo as honras umas das outras em nome de convicções religiosas, políticas, partidárias. Quarta dica de beleza: roubava? Não roube mais. Trabalhe para ajudar os outros. O escritor fala sobre essa metanoia, essa conversão, essa mudança de rumo. Se nós temos algumas atitudes, essas atitudes precisam de ser mudadas. É essa mudança que Cristo faz nas nossas vidas e que atinge todos os âmbitos da nossa história. Quinta e última dica de beleza da semana: falar com cuidado. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. É aquilo que nós guardamos dentro de nós, que nós sacamos para falar para as pessoas. Devemos tomar cuidado com certos moralismos. Tem pessoas que dizem: essa palavra crente não pode falar, isso é palavrão. Só que ela não utiliza certos vocabulários
porém utiliza palavras que destroem, que matam, que prejudicam as outras pessoas. A beleza do falar está além da estética discursiva. Tem que estar ligado ao conteúdo. Qual que é o conteúdo daquilo que nós falamos? A nossa fala tem que promover graça, tem que promover a beleza. Há um cântico tradicional que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Quero concluir dizendo que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, possam reconhecer a beleza dos nossos atos, possam reconhecer que vivemos padrões éticos, ou seja, a beleza interior, a beleza, a estética de Deus, que além de homens e mulheres reconhecerem que a nossa estética de dentro, ou seja, a ética, ela é bela, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa estar presente através da nossa vida. O desejo é que as palavras presentes lá em Mateus 25, 34 e 35 sejam as palavras que eu e você possamos ouvir do próprio Deus. Imagine Ele dizendo para você: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque, e aí então, vai citar a nossa beleza ética. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, são palavras sérias, no momento sério da história do nosso povo. Ensina-nos como cristãos a vivermos este padrão de beleza interior que vive de acordo com a Tua palavra. Assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.